O canal do Simples Assim fez há mais ou menos 3 anos uma entrevista sobre anemia falciforme. Nesse período todo, mais de 50 mil pessoas visualizaram esse conteúdo e mais de 80 pessoas enviaram perguntas. Então a gente resolveu fazer um compilado e trazer algumas das dúvidas mais recorrentes entre estes comentários para a doutora Ana Carolina Dotti, que mais uma vez recebe o Simples Assim. A doutora Ana é hematologista e atende a gente mais uma vez. Muito obrigada, viu, doutora, por encaixar a gente na sua agenda. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Bom, para quem não viu o outro vídeo, vamos começar do princípio. A gente vai deixar aí para você que está assistindo pelo canal no YouTube o link do vídeo no primeiro comentário, mas você também pode acompanhar aqui que a gente vai fazer um breve resumo do que é anemia falciforme. Bom, é uma doença hereditária, né? Quando a gente diz hereditária, passa dos pais para os filhos, né? Que causa uma alteração no glóbulo vermelho, né? Na hemácia. E essa alteração faz com que essa hemácia modifique sua forma. Em vez dela ficar redondinha em forma de disco, ela se forma uma foice. E isso faz com que ela se destrua muito fácil, causando anemia, certo? Então esse é o conceito básico da doença. A anemia comum, que a gente muitas vezes ouve falar, ela é diferente da falciforme por quê? A anemia comum, na realidade, assim, tem várias causas de anemia, né? São as anemias por deficiência de ferro, que é a mais comum, deficiência de outras vitaminas, as talassemias, que também são alterações de hemoglobinas, tá? Mas a anemia falciforme, ela é bem caracterizada por um defeito na hemácia, no glóbulo vermelho, e isso é hereditário, é a característica principal dela. E como é que se desenvolve a anemia falciforme? Ela é uma doença genética, né? Os genes, né, que fazem e mãe isso, que passam. Isso dos pais, né? O pai tem que ter ou a doença ou o traço e a mãe também, para que o traço de um e o traço de outro se juntem. Então a gente chama da doença SS, né? Lembrando que as hemoglobinas que nós temos no normal é AA. Então, para a gente ter a doença, tem que ter 2 S's. Tá? Então, junta esses traços dos pais e a criança nasce com a doença. A gente, inclusive, tem, deixa eu ver se eu encontro aqui, porque a gente pensou algumas perguntas de um telespectador que mandou pra gente no canal no YouTube, o Janailton Carvalho. Poderia comentar só sobre o traço falciforme. E várias outras pessoas falaram assim: eu tinha o traço, no teste de pezinho da minha filha deu traço, eu e meu marido temos o traço, deu traço no do meu filho. O que é o traço e o que é a doença, doutora Ana? Essa é a diferença. O traço é quando nós temos apenas um S, né? Na duplinha aí, tem o A e o S. O A é o normal, o S é o alterado. Só para vocês entenderem, né? Então, assim, quem herda o traço herdou de apenas um dos pais, tá? Então, a gente herda um gene de um gene de outro. Um dos pais passou esse traço, esse S para a criança, e a criança vai ter o traço falciforme. Mas o que caracteriza o traço é que ele não representa vamos dizer assim, os mesmos sintomas da doença. Na verdade, normalmente não tem sintoma nenhum. A pessoa que tem apenas o traço, ela não desenvolve a doença? Não desenvolve a doença. Para você ter a doença falciforme, tem que ter os 2 S's. Então, o traço é apenas um S, onde você tem uma característica de hemoglobina AS, tá? E normalmente, só para você ter ideia, tem muita gente que descobre esse traço indo doar sangue pela primeira vez, porque a gente faz a eletroforese de hemoglobinas e detecta o traço, tá? E aí a gente chama o doador: olha, você sabia que você tem o traço falciforme? Não sabia, nunca senti nada. Tá, então... Mas isso muda alguma coisa na saúde da pessoa? Não muda em nada, apenas assim, quando tem alguns pacientes que podem ter um grauzinho leve de anemia, tá? Muito leve, dores, tem alguns que reclamam, mas assim, é muito pouco mesmo, grande parte não sente nada. Tá, então vamos lá falar dos sintomas, né? O que é que o paciente que tem anemia falciforme sente? Bom, o principal sintoma é a dor. Tá? As crises de dor do doente, né, da anemia falciforme, são crises muito fortes e elas são causadas
por oclusão dos pequenos vasos em determinados locais, tá? As hemácias em foice, elas ocluem os vasos, causam isquemia, por exemplo, muscular, é onde causa dor num braço. Pode ser uma dor na perna, pode ser uma dor na coluna, tá? A dor, ela não é num local só, tá? Assim como pode ser uma dor mais generalizada. Então, a principal característica são as crises álgicas. E aí, como é que dá para diferenciar? A pessoa começa a sentir dor, de repente ela vai achar que é muscular, vai numa outra especialidade. O diagnóstico para você chegar à conclusão é muito complicado, é muito complexo? Não, porque assim, o paciente que tem a doença falciforme, ele já tem esse diagnóstico de criança. Desde segunda, normalmente depois da segundo semestre de vida, a gente já faz um diagnóstico se não foi detectado no pezinho, tá? Então, o paciente que já tem a anemia falciforme detectada no pezinho, ela já tem um acompanhamento adequado, desde bebê com hematologista, porque provavelmente ela vai ter quadros de anemia e quadros de dor. Entendi. A doutora Ana acabou de responder, inclusive, a pergunta do Rai Santana, de se a pessoa com anemia falciforme sente dores apenas na coluna. Não é apenas na coluna. São em locais onde acontecem essas oclusões. Ela vai aparecer em determinado período num lugar, em determinado período no outro, ela vai ficar meio que andando. É uma dor que fica andando pelo corpo. Normalmente a crise ela vai ser em determinado local. Assim, meus pacientes, a maioria reclamam de dor em um braço, ou de dor nas costas, ou uma dor na perna. Normalmente, cada crise é localizada num lugar. E como se faz o tratamento de anemia falciforme? Bom, o tratamento, na realidade, é um acompanhamento desde criança, com transfusões quando necessário, porque as crises acontecem em períodos de estresse, infecção. De repente a criança ou adolescente, né, pega alguma infecção, a gente tem que ficar atento, porque ela faz crise álgica, faz crise de hemólise, é onde você tem que estar... O que é crise de hemólise? Acompanhando. Hemólise é quando há destruição do glóbulo vermelho, muito rápida, por conta dessa foice que eu te falei da hemácia. E aí ele vai ter uma anemia muito forte por tem causa disso. A piora do quadro anêmico, né? E aí é onde tem que transfundir. Tem cura anemia falciforme? Olha, ela não tem cura, né? É uma doença da pessoa mesmo, genética, então ela não tem cura. Existe hoje, né, alguns lugares que fazem o transplante de medula, né, para tentar a cura da doença, mas tudo isso tem que ser muito bem analisado, não é para qualquer doente falciforme, tem muito ainda a se... Doutora Ana, a gente teve a Jennifer Nunes, trouxe uma pergunta que eu achei bastante pertinente. Uma vez que são os pais que transmitem a doença ao filho, a pessoa que tem anemia falciforme pode ou deve engravidar? Pode engravidar, tá? Porém, não é aconselhado. Porque é uma gravidez de alto risco, tanto para a mãe como para o bebê. Tá? E ela já sabe que o bebê vai ter o traço ou ele pode nascer sem a doença? Com certeza vai ter o traço, tá? Mas não necessariamente a doença se o pai, por exemplo, não tem nem o traço e nem a doença. E a outra pergunta que veio da Emília, ela quer saber se a anemia tem a ver com leucemia, com esse tipo de algo a ver com leucemia? Não tem nada a ver com leucemia, é uma doença dos glóbulos vermelhos, né? E a leucemia é uma doença de glóbulos brancos, então não tem nada relacionado. Existe um mito, né, que as pessoas dizem que uma anemia mal curada se desenvolve por uma leucemia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver, isso é um mito mesmo, porque o diagnóstico da leucemia muitas vezes é feito por uma anemia. Então a gente descobre ela com o diagnóstico de uma anemia. Então existe esse mito, uma anemia que não foi curada, mas que virou uma leucemia. Mas na realidade não há nada a ver uma coisa com a outra. Existe algum tipo de prevenção para anemia falciforme? Olha, a prevenção é realmente não ter filhos, para não passar isso para a criança, porque não tem como prevenir, né? Se você tem o traço, o pai tem o traço,
a criança tem o risco de nascer com a doença falciforme. Vocês não sentem nada, mas a criança tem risco. Então a gente normalmente passa para um aconselhamento genético. Vai avaliar se realmente você quer ter um filho, quer correr o risco de ter uma criança que, né, vai sofrer tanto na vida. Vai ter anemia falciforme. Que vai ter. A anemia falciforme, a gente já falou na outra entrevista, mas foi uma dúvida que surgiu também. Tem a ver com talassemia? Não tem nada a ver, são doenças díspares. São doenças, ambas são doenças no glóbulo vermelho, tá, né, nas hemácias. Porém, a talassemia é um outro tipo de alteração genética da hemoglobina. São tipos diferentes. São no mesmo locais, mas tipos diferentes. Doutora Ana, muito obrigada pela sua entrevista e pela participação no Simples Assim. Eu que agradeço.